Ok, pessoal, de volta, né? Depois aí dos reclames do canal Educação, a gente tá de volta para nossa segunda aula de hoje, a nossa segunda aula de língua espanhola. Hoje todo mundo aqui já nessa segunda aula, a turminha completa, a fartura do Piauí, o pessoal de Flores do Piauí, Jerumenha, Pavo Sul, Ribeira Galhota, Ribeiro Gonçalves, tem duas turmas, três, Ribeiro Gonçalves, três turmas. Legal, que bom. Uruçuí e o pessoal que assiste aula pelo canal do YouTube também. Então, bem-vindos, bem-vindas. E, como sempre, saudações aos meus colegas professores, às minhas colegas professoras que estão aí, que acompanham vocês, tá? Eu sou o professor List e essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Na primeira parte da aula, nós trabalhamos o pretérito imperfeito, tá? Foi tranquilo, né? É fácil, não é uma gramática pesada. A gente vai continuar com um pouco de verbo, depois tem uma parte de vocabulário, para a gente relaxar um pouco mais a mente, tá? Sei que vocabulário é mais gostoso de aprender do que verbo, conjugação. E se der tempo, a gente resolve uns exercícios no final de imperativo. Vamos ver como é que a gente trabalha com o tempo, tá? Afinal de contas, a gente está com conteúdo ok, bem trabalhadinho. Não estamos correndo, não tem pressa, que esse ano fluiu bem, né? O conteúdo, aulas, etc. e tal. Mas não posso deixar de falar, agora que vocês estão todos aí, a turma toda está aqui, né? Agora no mês de outubro, vocês vão fazer a prova bimestral do terceiro bimestre, né? E acredito eu que todo mundo faz a prova do canal, a prova que a gente elabora aqui, né? Bom, o conteúdo é o conteúdo de agosto e setembro. Esse conteúdo aqui, pretérito imperfeito, não cai nessa prova de outubro. E o que foi que eu trabalhei em agosto? O presente do subjuntivo. E o que foi que eu trabalhei em setembro? O imperativo, que deriva de lá, né? Imperativo afirmativo, imperativo negativo. A prova são 10 questões, são 5 questões de gramática e 5 questões de interpretação de texto, tá? Eu lembro que nesse mês de agosto, setembro, por aí, nesse bimestre, eu falei sobre festas populares, lembram? Dia de Reis, peraí que eu vou lembrar. Dia de los Muertos, lembrei, Dia dos Mortos. A festa de San Fermín, aquela na Espanha que tem os touros, né? Então, procurei também trazer esse assunto para a prova, ali para a parte de interpretação, né? Eu procuro trazer ali na prova coisas que a gente vê nas aulas, para prestigiar quem assiste às aulas, quem acompanha as aulas, e para não fugir do que eu trabalho aqui, né? Não tem sentido eu trabalhar uma coisa de uma forma e cobrar outra diferente na prova, né? Vamos lá. Bom, já que a gente trabalhou o pretérito imperfeito, né? O imperfeito, a gente pode trabalhar agora o mais que perfeito. Porque o pretérito mais que perfeito, ele precisa do anterior, do pretérito imperfeito. Então, a gente precisava do pretérito imperfeito para construir o pretérito mais que perfeito. Em espanhol, o pretérito mais que perfeito tem um nome invocado. Ó. Pluscuamperfecto. É diferente, né? Pretérito pluscuamperfecto. É o pretérito mais que perfeito. Eu concordo
Que parece nome de remédio, né? Pluscuamperfecto. Mas não é remédio, é um tempo verbal, é um pretérito. O pretérito pluscuamperfecto, o mais que perfeito, ele é usado para falar de uma ação passada, um fato passado, anterior a outra ação passada. Uma ação passada anterior a outra ação passada. Dito assim, pode parecer meio confuso, né? O que é que ele está falando? Uma ação passada anterior a outra ação passada. Como assim, Bial, né? Eu explico. Ó, vou dar um exemplo em português, tá? Aí a gente vai para o espanhol. Quando eu cheguei em casa, é uma ação passada, né? Pretérito perfeito, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído, já havia saído. Esse pretérito que eu usei para falar da minha mãe é o pretérito mais que perfeito, que a gente chama em espanhol de pluscuamperfecto. Ou seja, minha mãe saiu de casa antes de eu chegar. Então, quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído, já havia saído. Esse tinha saído, já havia saído, que indica que ela saiu antes de eu chegar, é que é o pretérito mais que perfeito. Uma ação passada anterior à outra. Quando eu cheguei ao cinema, o filme já tinha começado. O filme já havia começado. Então, o filme começou antes de eu chegar. Então, já havia começado, já tinha começado, é o pretérito mais que perfeito, é o pretérito pluscuamperfeito, que é o que a gente vai conhecer agora em espanhol, tá? Eu trouxe, inclusive, aqui a parte da explicação em português. Que tempo é esse? O nome é tão diferente quanto a explicação que encontramos nos livros. Este tempo é o passado do passado. Assim pode ficar difícil entender, mas nós vamos te mostrar em exemplos práticos o quanto este tempo é simples. Eu vou deixar um minutinho aqui para você fazer print, tá? Vai ficar em tela cheia, 1 minuto, e já eu volto. 1 minuto, Jorge. Ok. Vamos lá.
Agora vamos lá. Aí eu trouxe alguns exemplos em português, tá? Aqui no material, para contextualizar mais, tá bom? Eu gosto de comparar, às vezes, com o português, que é a nossa língua, que acredito que ajuda na compreensão, né? Ó, observe estas frases. Eu tinha falado para os alunos, o que está destacado aqui é pretérito mais que perfeito, que em espanhol é pluscuamperfeito. Eu tinha falado para os alunos que eles precisavam estudar para a prova. E eles disseram que tinham feito isso. Porém, as notas mostraram que eles não tinham estudado o suficiente. Isso é o pretérito mais que perfeito. Em português, que é mais comum a gente usar aqui o verbo ter, né? Tinha falado, tinha feito, tinha estudado. Em espanhol, eles vão usar o verbo haver. Você vai já reparar nisso. Ele já tinha visto esse filme antes? Nós já tínhamos ido lá. Essas frases apresentam, em negrito, né? Em negrito, sublinhadas, o tempo que estamos vendo hoje. A seguir, você verá exemplos em espanhol. Observe que para formar o pretérito pluscuamperfeito dele indicativo, usamos o verbo haver em português, né? O verbo haver em Perdão, desculpa. Observe que para formar o pretérito pluscuamperfeito indicativo, usamos o verbo haver. Porque está escrito em português, né? Porque em espanhol vai ser haver. Em português, do Brasil principalmente, usa-se o verbo haver, ou é mais comum usar o verbo ter, né? Como foi o caso dos exemplos. Eu tinha falado, eu havia falado. Eu tinha feito, eu havia feito. Eu tinha estudado, eu havia estudado. Né? É mais comum aqui a gente usar o verbo ter em Brasil. Espanhol não, é o verbo haver, tá? O quadro abaixo vai nos ajudar a montar frases com vários sujeitos, tá? Passo 1. Você está vendo, ó? Você está vendo? Eu estou aqui voltando para o português. É o verbo ter e o verbo principal no particípio. O verbo ter e o particípio. É o verbo ter e o particípio. Tinha estudado. Ou seja, não é só um verbo, é um tempo verbal composto. Tem o verbo ter, em português, e o verbo principal no particípio. Tinha estudado, qual é a ação? Qual é o verbo principal? Estudar. Ah, eu tinha estudado para a prova. Qual é o verbo da ação principal? Estudar. Eu tinha estudado. O verbo ter, aí no caso, tinha estudado, é um verbo auxiliar para dizer quem praticou a ação. Ei, mas tu tinha estudado para a prova, tu tinhas, né, estudado para a prova. Beleza? Então, em espanhol, no lugar do verbo ter, usa-se sempre o verbo haver. O verbo haver, que é o verbo auxiliar, ele vai estar conjugado no pretérito imperfeito, ó. Tá vendo que eu estou riscando esse negócio aqui, ó? Imperfeito. O imperfeito é o que a gente viu na primeira aula. Então, a combinação dele aqui, conjugado no verbo haver, né? O verbo haver conjugado no imperfeito, a combinação dele com o particípio vai formar o pretérito mais que perfeito, tá? Então, ó, se liga. Eu havia, tu havias, él, ella, usted había. Nosotros habíamos, vosotros, vosotras habíais e ellos, ellas e ustedes haviam. Ora, mas haviam, né, feito o quê? O outro verbo que vai vir depois é o que vai dizer a ação. Vamos supor que fosse o verbo estudar. Ele vai aparecer no particípio. E aí ele fica igual para todo mundo. Estudiado. O particípio é quando o verbo termina em ado ou ido, né?
Cantar, cantado, bailar, bailado, subir, subido. Então, eu havia estudado, tu havias estudado, ellos te había estudado, nosotros habíamos estudado muito para a prueba, pero estava muito difícil, Deus mío. Entendem? Vou repetir. Nosotros habíamos estudado muito para a prueba, pero estava muito difícil, Deus mío. Entendeu, né? Vosotros habíais estudiado, ellos, ellas y ustedes habían estudiado. Ellos habían estudiado para la prueba, pero la prueba estava muito difícil. É fácil, né? Entendeu? Ah, então quer dizer que eu vou precisar sempre desse verbo, o verbo haver, e o verbo do fato, esse vai estar no particípio. Que vocês já viram particípio aqui várias vezes. Verbo no particípio. É uma forma não pessoal do verbo, né? Terminiado, termine ido, o regular, né? Cantar, cantado, beber, bebido. Tem alguns irregulares. A gente vai precisar, portanto, da conjugação desse verbo para responder os exercícios. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui no próximo slide. Esse aqui é completo, né? Pronto. Eu vai lá. Vou deixar aqui 1 minuto para o print, para não perder a tradição. Ô Jorge, 1 minuto. Bom, o próximo slide, ele vai mostrar para a gente o verbo haver com outros verbos eu não li isso aqui porque eu falei isso aqui, tá? Que é o passo 2, né? Ó, meninos, passo 1, tá em português isso aqui, né? Espanhol tem palavra com 2 S. Passo 2. Depois que o verbo haver foi conjugado no pretérito imperfeito, você terá que pegar o verbo principal. No caso do meu exemplo aqui foi estudar. No particípio. E conjugá-lo junto com o verbo haver. Veja o exemplo da tabela abaixo. Nessa tabela, eu combinei com outros verbos. Para cada pessoa eu usei um verbo diferente. Por exemplo, quando mis amigos chegaram, eu já havia cantado. Eu já havia cantado. Se eu quisesse... Espera aí que vão trocar aqui as meninas. Espera aí. As librianas. Ok. Ai. Eu já havia cantado. Se eu quisesse usar só o verbo cantar, eu havia cantado, tu havias cantado, ele havia cantado, que você viu que em português é mais comum usar o verbo ter, né? Eu tinha cantado, tu tinhas cantado, ele tinha cantado. Agora a gente sabe que em espanhol é o verbo haver, siempre. Em espanhol sempre se vai usar o verbo haver. Então, mas aqui para dar mais exemplos, usei para cada pessoa um verbo diferente. Eu havia cantado, tu havias escrito. É irregular. Ele, usted, havia comido.
Nosotros habíamos hecho. Hecho aqui, ó, é o particípio do verbo hacer. Lembra o que é que significa hacer? Lembra sim, né? É o verbo fazer, né? Eu já tinha feito as minhas tarefas. Em espanhol, yo ya había hecho mis tareas. Vosotros, vosotras habíais resuelto. De resolver. Ellos, ellas y ustedes habían hablado. De hablar. O particípio dos verbos regulares são formados a partir da adição de ado, para verbo terminado em AR, e ido, para verbo terminado em ER e em IR, no final do verbo, né? Ao radical. Com exceção dos verbos irregulares. Tem verbo irregular, tem particípio irregular, né, meus queridos? Vamos fazer print, foto. Jorge vai marcar 1 minuto em tela cheia, Jorge. Muito bem. Muito bem. Então a gente vai agora. Isso aqui não precisa. A gente já falou, tá? Eu vou saltar porque a gente já falou. Pronto. Vamos para os exercícios. Tá? A gente vai para os exercícios. Aqueles slides que eu passei ficam no material, mas são coisas que eu já falei para vocês. Fui falando aqui durante a explicação. Então, para não ficar um slide cheio de texto, e eu lendo, e vocês aí bocejando, ele já falou isso. Então, vamos para frente. Vamos para o exercício, acorda, que ainda tem a tarde para frente. Marque a resposta correta nas questões de 1 a 10. São 2 questões em cada slide. Usando o pretérito pluscuamperfeito. Fácil. Isso aqui é muito fácil. Ó, quando chegaram ao cine, quando eles chegaram ao cine, letra A, se habría acabado, se havia acabado ou se haja acabado? Você acabou de ver que se usa o verbo haver. Então vai ser a letra B. Se havia acabado a película. Se, o verbo haver no pretérito imperfeito, se havia o particípio de acabar, que é acabado. Se havia acabado a película. Vou responder a próxima também, tá? E deixar vocês responderem as outras. Quando cheguei a casa, quando eu cheguei, esse verbo aqui é quem me disse quem foi o sujeito. Quando eu cheguei a casa, já se havia, pretérito imperfeito, só tem aqui na letra B. Já se havia... perdão. Eu não li para o sujeito da frase, ó. Mis amigos. Então, mis amigos já se haviam ido. Ellos já se haviam ido. Não li a frase toda. Como é que a pessoa faz um negócio desse sem ler a frase toda? Né? Tá vendo? Acontece. Quando cheguei a casa, já se haviam ido mis amigos. Eu vou deixar aqui 1 minutinho para print. Volto
para deixar vocês tentarem as próximas, tá? Tela cheia, 1 minuto, Jorge. Então, meus queridos, minhas queridas, chicos, chicas, muchachos, muchachas, a vez de vocês. A vez de vocês. Questão 3, questão 4. 1 minuto dá? É pouco tempo? Bora tentar com 1 minuto. Se for pouco tempo, vocês me dizem que eu dou 2, tá? Jorge, vamos marcar 1 minuto aí para esse pessoal aí, para essa galerinha aí. 1 minuto, por favor. E aí, pessoal, qual que é a resposta? Acho tão legal quando vocês dizem as respostas. Mas eu acho que vocês respondem daí. Só não mando a resposta, mas eu acho que vocês respondem daí. E eu acho bom achar que vocês respondem daí, né? Nunca antes já havia. Aí, ó, o verbo aqui é o verbo poner, que significa pôr, colocar. O particípio dele é puesto. Já se havia puesto um traje. Traje quer dizer traje, uma vestimenta. Tão elegante. É a letra B, né? Nunca antes se havia puesto um traje tão elegante. Boa tarde, pessoal do YouTube. Vai aparecendo aí uma galera, né? Quando lá a polícia chegou, já o sujeito aqui é la peleia. Sabe o que é peleia? La peleia, briga, briga. La peleia já havia terminado. Olha aqui engolindo letra. Vocês também engolem letra? Terminado. Então, letra A. Foi assim que vocês fizeram?
Bora para frente? Deixa eu marcar dois, vou marcar dois. São duas frases. Bora, Jorge, vamos testar. Vou marcar 2 minutos. Vamos lá, 2 minutos. Ok. Eu estava aqui falando sobre prova, falei no começo e tal. Aí a Maximiana no YouTube tá me perguntando pela data, né? Olhe, na verdade assistem aula pelo canal Educação várias escolas, né? Então é de acordo com o calendário de vocês. Cada escola tem um calendário. Eu tô falando muito, assim, eu falei da prova só para, enfim, falar do conteúdo. A prova vai ser agora, eu sei que é em outubro. Aí a data em que ela vai ocorrer, isso depende do calendário de cada escola. Geralmente, eu também trabalho em escola da rede, né, aqui em Teresina. E cada escola tem um calendário diferente. Eu trabalho em duas escolas. Então, é, cada escola tem uma data diferente. É no mesmo mês, né? Geralmente é outubro, porque depende muito das condições de cada escola, né? Então, quem sabe isso, geralmente, sim, certo, são os coordenadores e as coordenadoras das escolas, né? Então, você tem que se dirigir ao coordenador, à coordenadora, ao diretor, diretora, que aí eles vão saber dizer para vocês com mais propriedade, com mais data, né? Aqui tem várias, ó, Fartura, Flores, Jerumenha, Pavo Sul, Ribeiro Galhota, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí. Então, é muito da realidade de cada um, da escola de cada um, das condições, etc. e tal. Eu sei que é para acontecer pelo mês de outubro, né? Enfim, né? Vamos lá, vamos para correção. Pessoal de Flores mandou resposta bonito, corretinha, né? Ó, quinta questão.
Letra B. Nosotros tuvimos problemas con el profesor porque no habíamos hecho la tarea. E achei legal, porque o particípio do verbo hacer é esse, né? Hecho, né? Tivemos problema com o professor porque não tínhamos feito a tarefa. Eita, mas dá assim, né? A gente passa uma tarefa e ninguém responde. Rapaz, acontece às vezes. Mas com vocês não, né? 6. Super, yo supe que ellos, sujeito, letra A, né, pessoal de flores? Que ellos no habían podido viajar porque não tinham dinheiro. Não tinham podido, não haviam podido viajar. Porque não tinham dinheiro. Essas questões que a gente está resolvendo são questões de marcar. Então, a resposta correta, né? A gente tem aqui, o que vale é esse X bem aqui, ó. Eu escrevi ali porque eu sou danado assim e tal. Mas a questão que é que você marque. Haviam podido, né? Viajar. Bom, dessa vez eu marquei 2 minutos. A resposta veio, para minha alegria. Então, vamos tentar de novo. Que eu marquei da outra vez 1 minuto, parece que foi pouco tempo. É porque tem que ler, né? Tem que ler, tem que eliminar, tem que olhar de novo. Aí, enfim, às vezes eu sou muito agoniado com o tempo, né? Precisa tanta agonia com o tempo, não, List. 7, 8. Vamos lá, Jorge. Marque aí 2 minutos para esses meninos. 2 minutos.
Bora lá. Pessoal de Flores. Bacana. Bacana a resposta. Questão 7. Quando mis amigos chegaram, yo aún no... Bora lá. Essa palavra aún significa ainda em espanhol. A gente já viu ela por aqui outras vezes. Ela tem como sinônimo em espanhol, que é mais comum, todavia. Mais comum não. É mais comum, vai lá. Todavia. Então, essa palavra que eu acabei de escrever, todavia, e aún tem o mesmo significado, né? Então, quando mis amigos chegaram, yo aún, ou seja, eu ainda não, yo no me havia banhado, né? Yo no me havia banhado. Perfeito. Agora, pessoal de Flores que está respondendo, enfim. Então, aqui, na oitava questão, o verbo é o verbo descer. O particípio dele é irregular. Às vezes, pode ser que recorrendo ao português, o particípio de dizer é dito. Então, em espanhol, dicho. O particípio dele é dicho. Então, eu não sabia que tu havias... Aí, pessoal, o que é decidir é o particípio. Havias decidido ou havias dicho? É dicho, tá? Havias dicho. É a letra C, tá? Havias dicho. O particípio é esse aqui. Beleza? Mas é isso. É respondendo e arriscando que a gente vai aprendendo. Muito bem. Muito bem. Nove e 10. Ah, não. Não tem 9 e 10. Diz que era 10 questões. Enfim. Vai ser 8, então. Vamos, então, para a parte de vocabulário. Eu não sei se foi com vocês. A gente encerrou aqui a gramática, tá? A gente encerrou aqui essa primeira parte de gramática. Mas eu não sei se foi com vocês que eu comecei semana passada esse vocabulário. Vocês lembram? Acho que foi aqui, talvez. Não sei se foi aqui à tarde ou se foi de manhã, né? Acho que foi à tarde. Lembra, Aurora, disso aqui da semana passada? Foi aqui, né? Pronto, perfeito. Obrigado. Que a gente viu aqui partes da escola, né? Vou repetir aqui só para estar aqui, para não deixar sem falar. La classe, que é a aula. El comedor, refeitório, né? De comer, para comer, comedor. El polideportivo, quadra poliesportiva, né? Daquela que serve para vários esportes. El aseo de los chicos, que eu até semana passada falei, ó, pode chamar de banho também. Banho de chicos, banho de chicas. El aseo de chicas. El salón de actos, que é teatro, auditório. La oficina, né? De conserje, o escritório de manutenção, né? La oficina, o escritório del diretor. La biblioteca, la sala de professores. El pátio, la sala de los ordenadores, que são computadores. Isso aqui a gente viu semana passada, tá? Então tá aí, mas a semana passada foi feito. Vocês têm esse material. Eu vou, portanto, para o próximo slide. Aqui também a gente viu, não foi? Vocês lembram? São materiais escolares. A gente chama em espanhol geralmente de útiles. Útiles escolares. Útiles de utilitários. Utilidades, né? El bolígrafo, caneta. El quaderno, caderno. El dicionário. El estuche, que é estojo. La goma, que é a borracha. El lápis, el libro. La mochila. La página.
E ele pegamento, que é cola, chama pegamento. La pluma, que é essa caneta de bico de pena, né? La regla, régua. El rotulador, el sacapuntas, las tijeras. Estou fazendo mais rápido porque a gente já viu isso aqui semana passada. Também fiz esse exercício, não fiz, pessoal? Ou não fiz? Pronto. Mas eu vou responder ele novamente pelas dúvidas, tá? O outro aqui não, né? Não, pronto. Mas eu vou deixar ele respondido pelas dúvidas, tá bom? Então, ó, pone los números correspondientes. Coloca o número correspondente. Ó, o número 1, bolígrafo. Cadê? Aqui, ó, um bolígrafo. 2, estuche, el estuche. 3, goma, uma goma, la goma. Aliás, mentira, pegamento. El pegamento. Goma é borracha. 4, quaderno, um quaderno. 5, mochila, uma mochila. 6, tijera, las tijeras. 7, um lápis. 8, um livro. 9, el profesor. 10, um pupitre. É como chama carteira em espanhol, pupitre. 11, uma pizarra. Chama pizarra em espanhol, blanca. E 12, uma regla. Ó, pessoal de fartura do Piauí, salve, salve. Falei o nome de vocês no começo. No começo eu falo o nome de todo mundo, fartura. Eu falo sempre aqui do pessoal de Flores, ou falei hoje, porque eles estavam mandando resposta aqui. Aí a gente interage, né? Mas tá aí, tá registrado o pessoal de fartura do Piauí. Um abraço para vocês, tá, pessoal? Satisfação. Eu vou deixar um minutinho para o print, tá? E aí eu volto para continuar. Jorge, marca, por favor, um minuto.
Beleza. Agora a gente vai falar de uma coisa que vocês já sabem. Se não souber, vai saber agora, né? Que são os dias da semana em espanhol. Vocês lembram, né? A gente vai também fazer um pouco de vocabulário durante essas aulas aí, daqui para frente. Aqui diz assim, ó. Los días de la semana. Leu em espanhol, traduz na sequência. Espanhol es una lengua que se originó del latín vulgar hablado en la antigua región de Hispania, hoy conocida como Península Ibérica. Debido a eso, el vocabulario casi todo del latín, como es el caso de los nombres de días de la semana. Vocês entenderam? O espanhol é uma língua que se originou do latim vulgar. E chama de latim vulgar porque era a língua do povo. Entendeu? Popular. Falado na antiga região da Hispânia. Hispânia era como era chamada a Península Ibérica. Devido a isso, o vocabulário quase todo do latim, como é o caso dos nomes dos dias da semana. El origen de los días de la semana está relacionado a 7 objetos celestiales que los antiguos veían moverse en el cielo. Los romanos se aprovecharon de ellos para formar así los nombres de los días de la semana que son. Traduzo. A origem dos dias da semana está relacionado a 7 objetos celestiais que os antigos viam mover-se no céu. Os romanos se aproveitaram deles para formar, assim, os nomes dos dias da semana. Estão relacionados, portanto, com o sistema solar. Veja o nome dos dias da semana em espanhol, né? Em português, em espanhol e o significado. Em português mudaram depois o nome dos dias da semana, porque os nomes Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter são nomes de deuses. Deuses que a Igreja Católica não reconhecia. E aí, em Portugal, mudaram, né, para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que é literalmente dia de feira, a atividade da época. Mas em espanhol, não. São todos masculinos, e tá aqui, ó, no meio. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Sábado e domingo é igual ao português, né? El sábado e el domingo. Lunes, de luna, que é a lua. Martes, de Marte, que é o planeta. Miércoles, de Mercúrio. Jueves, de Júpiter. Viernes, de Vênus. Sábado, Saturno. E el domingo... Domingo é o dia do Senhor, né? Dia dele Senhor. Vem do latim, acho que é die domenica, algo assim, dia do Senhor, né? O domingo. Em alguns países que falam espanhol, domingo é o primeiro dia da semana. Em outros, é a segunda-feira, depende, enfim, da cultura de cada um. Eu tenho um exercício sobre isso que a gente não vai conseguir fazer hoje, mas eu vou trazer para vocês na próxima semana. Aqui é o segundo ano, terceiro não, aqui é o segundo ano, tarde. Eu vou colocar aqui na minha agenda, para trazer na próxima semana para vocês, para ustedes, porque a gente vai chegando ao final desse encontro, nessa terça-feira linda. Na próxima semana é véspera de feriado, vocês estão ligados? Dia 11, dia 12 vai ser feriado, dia 12, dia das crianças, é? Mas na terça tem aula,
Valeu, pessoal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Abraços. Muchas gracias.